Olá, pessoal. Estamos começando aqui a terceira temporada do podcast Na Mesa com a Mesa. Esse é um projeto que eu tenho muito carinho, a Mesa tem muito carinho. Começamos ele ano passado, tem sido um sucesso. Estamos começando a terceira temporada, abordando sempre questões de gestão, mercado imobiliário, mercado da construção civil, principalmente em Pernambuco e no Nordeste. É um orgulho para a gente tratar desses temas, trazer essa forma diferente de enxergar o mercado, né? Não só com aquela questão técnica, que é importante, mas uma questão que transcende um pouco isso. E essa terceira temporada ela é importante para a gente, porque a gente está fazendo uma mudança de plataforma. A gente está indo, no caso do nosso Instagram, para a minha plataforma, para a gente poder ter um pouco mais de liberdade de falar sobre determinados assuntos. E para começar essa terceira temporada de uma forma legal, assim, para mim, bastante. Eu estou com bastante expectativa com ela. A gente trouxe um ator de extrema importância no mercado imobiliário pernambucano hoje. Ele assumiu a ADEME, está revolucionando a gestão da ADEME, trazendo um sangue novo, uma nova forma de mudança, com visões bem legais e diferentes, com mudanças estruturais internas, mas também de como a sociedade enxerga a ADEME. Ele está se posicionando de uma forma diferente, tá? E é um prazer enorme, ele aceitou esse convite de compartilhar conosco essa mudança que ele está provocando na ADEME e trazer uma visão dele do mercado, né, pernambucano em si hoje. Como é que ele enxerga isso, como é que ele é um ator que está numa posição privilegiada, então ele pode trazer para a gente informações legais sobre esse mercado. Eu queria, Rafael, agradecer a você ter aceitado o nosso convite, vir participar conosco aqui do podcast, compartilhar, né, a tua experiência aí, essa tua gestão que está mudando a cara da ADEME, né, obrigado. Que é legal, sempre é importante a gente estar mudando, né, e trazer essa visão diferente. E eu queria começar com uma pergunta, tirando o chapéu, né, de presidente da ADEME, quem é Rafael? Como é que Rafael chegou a ser presidente da ADEME? Luiz, primeiramente, obrigado pelo convite. Realmente é muito bom participar, poder conversar e compartilhar um pouco as visões que a gente vem trazendo lá para o dia a dia. Bom, quem é Rafael? Né? Rafael, hoje, eu sou o sócio-diretor da Tenório Simões, construtora, né? Então a gente atua no segmento econômico, voltado para Minha Casa Minha Vida, né? Então a gente hoje atua em Paulista e já estamos agora aí com um lançamento em Recife, né? Então a gente está migrando para a Praça de Recife também, e a nossa empresa faz 15 anos no ano que vem. Então, nossa história, basicamente, eu brinco muito lá na empresa, né, que a gente são 3 fases e estou entrando na quarta fase agora, né? Então, a gente vinha na primeira fase ali, daquelas construções ali em Paulista, né, que tinha, não sei se você acompanha aquela febre dos privês, né? Uhum. Então, a gente nasceu nessa, né, a gente é filho dessa história lá, e a gente foi profissionalizando a empresa, né? Então, a gente foi profissionalizando com certificação de qualidade, aprendendo como funciona o mecanismo da Caixa, né? E a gente foi migrando para fazer empreendimentos cada vez mais robustos, né? Então, a gente entregamos agora, nos 2 anos, foram 500 unidades que a gente já lançou e construiu, e a gente está para lançar agora mais 2.500 unidades aí nos próximos 3, 4 anos na nossa esteira, né? Então, a gente vem realmente hoje voltado 100% para o segmento econômico. Eu até brinco, apareceu um empreendimento na praia, eu nem olho. Assim, nosso negócio é realmente oferecer habitação acessível. A ADEME, ela surgiu como ADEME em 76, né? Dessa associação. Então, eu queria que você dissesse para a gente, né, para o nosso público, o que é a ADEME e qual é o papel dela? Porque eu queria tratar contigo não só o papel da ADEME para o mercado imobiliário, para as construtoras, mas para a sociedade, né? Eu gosto muito da frase de Drayton, do LEED, né, que ele fala de cidadania empresarial. É um conceito que eu acho muito legal. Então, como é que surgiu a ADEME? Por que é que ela surgiu? Qual o papel dela? Interessante. Luiz, veja, a ADEME ela é desde 1976, né? Então, assim, ela tem muita história, né? Na verdade, existia até uma associação antes, mas a ADEME como ADEME, então é a Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário de Pernambuco, né? A ADEME. Existem várias ADEMEs no Brasil, né? Tem a ADEME Rio, a ADEME Bahia, a ADEME Alagoas. Então, basicamente, somos uma sociedade civil organizada, né? Cujo principal objetivo é a gente discutir, né, o melhor ambiente de negócio para aumentar a oferta de habitações. Acho que poderia ser um resumo do principal objetivo da ADEME. E a ADEME hoje nós representamos aí as 100 maiores empresas, né, do mercado de incorporação aqui, sobretudo da região metropolitana, também temos empresas do interior.
E no nosso planejamento, a gente tem 3 pilares que marcam a nossa atuação, né? Então, o primeiro pilar é o pilar de representação, do que o mercado imobiliário representa para a sociedade. Então, a gente ataca isso, enfrenta isso com pesquisas, com posicionamento, né? Com comunicação, né? Enfim, o formato que a ADM pensa, a importância do mercado imobiliário, com arrecadação, empregos, né? Esse é o primeiro pilar, né? A segunda vertente da ADM é realmente uma participação ativa na formação das políticas urbanas, né? Hoje da região metropolitana, principalmente, e do governo do estado. Então, a gente participa de diversos conselhos, né, de cadeiras, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Controle Urbano, Conselho de Desenvolvimento Urbano, todas as cadeiras, Conselho da Cidade, que a gente pode participar para que garanta a visão da ADM, né, nesse desenrolar. E também a gente participa ativamente da concepção de legislações, nós somos consultados e procurados, né, pelos líderes do governo, como ativar a legislação para que ela aumente a oferta de habitação. Então, a gente é constantemente procurado por isso. E o terceiro pilar, que é o que a gente vem também estruturando agora nessa gestão da ADM, eu diria que é um pacote de apoio / serviço ao associado, né? O associado, ele quer que a ADM o ajude, o oriente num licenciamento, numa concessionária, ele quer participar de um comitê de política ambiental, um comitê de cartório, um comitê de tecnologia, né? E também a gente reativou a cooperativa de compras, né? Então, que é na veia, né, o benefício sentido que é se beneficiar de compras coletivas. Então, assim, a ADM hoje, a gente tem, como eu falei, esse primeiro ponto, que é aumentar a oferta de habitações, né? Que, na verdade, se você vê, todo mundo concorda com isso, né? A gente pode divergir, né? Às vezes a ADM com algum outro setor pode divergir um pouco os caminhos, mas todo mundo quer aumentar a oferta de habitação, o final é o mesmo, né? Mas a casa eu digo muito, a casa é um ambiente, né, que sabe, entende os gatilhos para que se ative a maior oferta, e a gente destrincha através desses 3 pilares para poder alcançar esse objetivo e trazer a participação dos empresários para a ADM. Você assumiu a ADM faz um ano, mais ou menos, né? Um ano abril do ano passado. Do ano passado. 2 anos agora. Quais foram os principais desafios que você encontrou? O que é que motivou você a assumir a ADM? E quais os principais desafios que você enfrentou ao assumir a ADM? Seja de gestão, de mudanças? Legal. Luiz, eu acredito muito que todo empresário, em qualquer setor que ele atua, ele tem que estar com uma perna fora do operacional, né? Então, ele tem que entender a parte estratégica do negócio dele. E não tem ambiente melhor para se discutir isso do que uma sociedade civil organizada do setor, uma associação, né, um ambiente empresarial, que, como você mencionou, o Drayton, por exemplo, né, através do LEAD, mas para que você entenda o que é que está acontecendo, né? E, de repente, associações mais nichadas, você vai ter ali insights mais pontuais, mais objetivos, né? E no setor imobiliário específico, são muitas variáveis. É legislação, é produtividade, é mão de obra, é funding, é juros, é produto. Então, às vezes, você tem muita troca de informações. Então, isso foi o que me cativou para participar da ADM. Então, eu sou associado desde 2015. A ADM. Então, e aí em 2018 eu fui chamado por Gildo Vilaça para ser diretor administrativo, e vim lá, enfim, dando meu suporte, até que a Avelar, né, da CLF, ele me convidou para ser o presidente, me indicou, né? Tradicionalmente a ADM, o presidente indica o próximo, e aí eu aceitei o desafio, porque eu disse, poxa, eu acho que eu tô com muita vontade de fazer de trazer uma visão para a ADM e ampliar essas três verticais que eu comentei, né? Então, assim, o principal desafio da gente foi repensar, né, como é que a gente ia aumentar o apoio para o associado. Acho que esse foi o principal desafio. A gente criou vários comitês, como o Incontec, que é o comitê de tecnologia, que reúne os diretores de engenharia. Criamos o comitê de política ambiental, criamos o comitê de política urbana, né, criamos o comitê de loteamentos dentro da ADM. Então, a gente vem ampliando, criamos a cooperativa de compras para que o associado ele entenda qual é o comitê que mais ali ele vai participar e que, sobretudo, possa fazer com que as suas equipes participem, né? Existe muita troca de informação, né, para melhorar a produtividade da própria equipe nesses comitês. Então, esse foi um desafio grande e, claro, parte disso passa por reestruturar o staff da ADM. Então, nós temos hoje uma nova diretora executiva, que é Elka Porciúncula,
ela assume como diretora executiva, e temos nossa diretora de comercial e marketing, que é Luciana Zisman, né, que é uma pessoa do mercado conhecida, já trabalhou em grandes imobiliárias, grandes construtoras, e traz para a Demia a comunicação e a força que a gente precisa para dar mais alcance a esses 3 pilares que eu mencionei no começo. A impressão que dá é que tem uma super oferta no mercado de praia, porque quando você pega o litoral sul de Pernambuco e o litoral norte de Alagoas, você tem uma oferta grande, tá? Até com produtos produtos diferentes, pelo menos pelo que eu conheço no mercado de Alagoas, você tem até, se você for mais para o litoral, são condomínios, casas, né? E Pernambuco é mais, como parece que é uma característica de Pernambuco, verticalizar, né? Então são blocos, resort. É impressão ou não? Ou esse mercado é um mercado, ele tem alguma característica diferente, que ele não está super saturado, ou seja, ele é um mercado legal, seja para quem vai comprar, seja para quem vai investir? Luiz, veja, eu acho que tem vários elementos aí, né? Respondendo rapidamente, não. Eu não acho que é uma sobreoferta, eu não acho que o mercado está superaquecido e que estamos numa bolha, de forma alguma. Eu acho pelo contrário, eu acho que você tem aí, a gente tem que fazer pegar um apanhado. A gente tem uma pandemia, né, que fez uma mudança de mentalidade nas pessoas, no qual eu acredito que elas estão há uma mudança de mentalidade, que a praia ela é uma extensão da sua casa, né? Possivelmente, eu acho que esse é um fator importante no qual as pessoas aqui da região metropolitana estão vendo que é importante você ter essa extensão da sua casa para um lazer, para uma praia, e a gente está falando de praias aqui a 1h30 de distância, né? Então são praias muito próximas, a Porto de Galinhas a 1 hora e Tamandaré a 1h30 você está lá em 2 paraísos, né? Então eu acho que não acho que seja uma bolha, eu acho que há uma mudança no comportamento das pessoas e há a gente também teve a pandemia, muita restrição de viagem, acho que as pessoas também estão redescobrindo aqui, né, o valor que tem nessas praias e que naturalmente para a gente poder atender essa demanda, né, de turismo, a gente precisa, como eu falei no começo, oferecer leitos. Então você tem uma mudança de mentalidade, você tem a necessidade de oferecer mais leitos, né? E aí você tem uma vocação natural do nosso estado, né? Que são nossas praias, que é o turismo, né? Então acho que há uma combinação de fatores e fora isso a gente tem também aí modelos, como eu falei, de estímulos à contratação de empreendimentos com a Caixa Econômica, que também aumentam um pouquinho e dão mais possibilidade para as pessoas comprarem. Então acho que, pelo menos até agora, né, minha leitura é que não existe realmente uma mudança de perfil e de mentalidade e explorar as vocações naturais do nosso estado. Os juros, ele impacta todos esses três segmentos, ou ele impacta mais, vamos dizer, a habitação popular, porque quando a gente fala habitação popular, Minha Casa Minha Vida, ela tem um financiamento direto mais do governo, Caixa Econômica, principalmente, né? Eu acho que basicamente, né? Quando a gente vai para o mercado de praia, para o mercado de médio e alto padrão, é mais um financiamento privado, vamos chamar assim, bancos privados. Mas esse aumento da taxa de juros, ele prejudicou o mercado? Ele atinge todos os 3 segmentos, como você dividiu aqui, de uma forma igual ou não? Ou ele impacta de uma forma diferente? Aí a pergunta é, esse aumento impactou? E se ele impacta da mesma forma os 3 segmentos? Do ponto de vista macro, sem dúvida, juros é uma variável super importante, tá? Tem outras variáveis que são tão importantes quanto, né? Como, por exemplo, o funding. Eu posso ter juros, mas eu não tenho recurso para emprestar. Então, assim, são coisas que se compensam, né? O juro pode estar muito baixo, mas acabou o funding. Eu superestimulo a economia e não tem funding, né? E para botar todo mundo na mesma página, o que é o funding, né? O funding, quando a gente pensa de onde vem um recurso para comprar, né, os apartamentos? Vai pegar um recurso. De onde vem esse recurso? Vem do banco? Não vem do banco. O banco ele é um intermediário, né? Não vem da tesouraria do banco, né? Ele é um intermediário de recursos do FGTS, né, que é aqueles 8% que todo trabalhador deposita mensalmente na conta, que é voltado para a Minha Casa Minha Vida. E você tem, no médio alto padrão até 1,5 milhão, você tem o recurso da caderneta de poupança, né? Existe uma norma do Banco Central que 65% de toda a poupança depositada, ela tem que ser obrigatoriamente destinada ao crédito imobiliário. Quando a gente fala do Minha Casa Minha Vida, o impacto dos juros ele não existe, né? Se os juros hoje bater, sei lá, 20%, você não tem nenhuma indexação às taxas de juros praticadas no Minha Casa Minha Vida, porque elas usam taxas aprovadas lá pelo Conselho Curador do FGTS, Ministério da Cidade, Minha Casa Minha Vida, enfim. Então, tem uma dinâmica muito própria, então os juros acabam impactando pouco, eu diria, né? Quando você vai para a camada do médio e alto padrão, a gente tem o recurso da caderneta de poupança, que são recursos direcionados, né? Então, basicamente, você tem uma indexação via caderneta de poupança.
sim, sofre porque naturalmente vai haver um aumento na taxa, mas ela não é tão linear assim, porque ela tem uma conta um pouco diferente, né? Mas impacta naturalmente. Quando vai para a praia, enfim, muito parecido com o médio alto padrão. Mas qual é o ponto que eu queria trazer? Que no médio alto padrão e praia, a gente tem um custo diferente, chama-se custo de oportunidade, né? Certo. Então, se a gente tem um cliente que às vezes ele tem um recurso, ele vai botar na conta o custo de oportunidade, né? Então, se ele vai colocar, pô, é melhor colocar numa aplicação, é melhor colocar no imóvel, né? Então, acho que essa conta aí é que é feita e naturalmente vai ficar um pouco mais caro ele pegar esse recurso para fazer o investimento dele no imobiliário. Então, basicamente é isso. O juros sim influencia, mas no popular um pouco menos e no médio alto padrão sim tem uma dinâmica mais imediata. Eu vou puxar um pouquinho sobre o litoral e trazer para Recife. Até uma curiosidade. Por que o litoral norte de Pernambuco, ele era o boom inicial, ele ficou para trás, o litoral sul assumiu esse protagonismo, não sei se por swap, o que é que aconteceu, eu queria ver a tua visão sobre isso, né? E se tem algum movimento para que, porque é um lugar legal, com infraestrutura, você tem uma proximidade mais próxima de duas grandes capitais, ou seja, no Nordeste, que é João Pessoa e que é Recife, né? O que é que houve com o litoral norte de Pernambuco? Bom, o que eu acho, tá? É minha opinião pessoal. Eu acho que turismo, como eu falei, turismo é interessante. Turismo é um movimento. Eu não acredito que turismo, e não é, né, um movimento, vamos dizer, ao acaso, né? Eu acho que existe muita vontade política e vontade de investimento, vontade de transformar, né, algum determinado destino. Então, eu acho que o que eu sei, por exemplo, Maria Farinha que sempre foi, né, badalada e de uma hora para outra foi para Porto de Galinhas. Isso é interessante. O Summerville, quando a gente pega Porto de Galinhas, a gente tem lá 2 âncoras que eu diria que marcam ali o começo lá de Muro Alto. Vamos pegar essa referência, que seria o Summerville e o Nanai, né? Isso. São dois, dali em diante a coisa virou, né? E o Summerville, a razão social do Summerville é o Teste Paulista S.A. Então ele ia ser construído em Maria Farinha. Né? Tinha um terreno lá feito. Em algum momento, né, houve um movimento de incentivos, de fundiário, né? Aquilo ali toda aquela parte de Porto de Galinhas era de uma única família. Aquilo ali foi passando a ser desmembrado e houve um estímulo para que o Summerville fosse para lá e de repente abrisse aí essa onda de Porto de Galinhas, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê elementos que talvez tenham influenciado, né, negativamente destinos tradicionais como Itamaracá, talvez ali a questão daqueles presídios, né? Questão do avanço do mar, né? Ali talvez a Maria Farinha, em alguns pontos, eu acho que até a questão da própria qualidade da água, né? Do avanço do mar também. Então, acho que talvez isso tenha influenciado um pouco esse destino, mas eu acho que seria um outro podcast aí para a gente fazer um estudo por que isso aconteceu. Mas eu traria esses elementos. Eu acredito que, resumindo, é que houve muita vontade mesmo, né, de valorizar e de potencializar o litoral sul. Que, como eu falei no começo do nosso podcast, a ADM preza pelo aumento da oferta de habitações. Alguém é contra isso, né? Aí você fala, não, assim, existe um movimento contra que, né, isso afeta o trânsito, né? Quanto mais é interessante isso, assim, existe uma associação muito clara e natural que quanto mais construções, quanto mais adensamento, piora o trânsito. Então, qual é a solução? Proibir, reduzir a densidade, controlar a densidade para melhorar o trânsito. E aí eu falo muito o seguinte, poxa, você consegue resolver a saúde de um município fechando a porta da emergência? Não. Vai fazer o quê? Vai bater em outra emergência, né? Então, isso é natural, vai acontecer. Então, hoje, para você ter ideia, quando você pega, isso é pesquisa da prefeitura, acho que é 71, com Pelópolis da Silveira, 75% de quem trabalha, quem mora na região metropolitana do Recife e trabalha, 75% trabalha em Recife. Então, ou seja, se Recife tem uma oferta, sobretudo uma suboferta de moradia acessível dentro da cidade, em função de todos esses estímulos a contra, né, oferecer moradias, e essas pessoas, a gente está jogando o trânsito para fora, e essas pessoas estão voltando para a cidade, né? Tá, Rafael, e qual é a solução? É discutir modais. Os modais de transporte que a gente tem são os mesmos há 100 anos. É isso a nível mundial, né? A gente precisa discutir novos modais para a cidade para oferecer mais trânsito, mais mobilidade para as pessoas.
E aí, nesse contexto, como é que está o relacionamento com o setor público? Tá legal? Eles estão dispostos a estudar? Eles têm feito alguma coisa? Como é que você enxerga isso aí? Tem alguma medida aí que você possa falar para a gente que, seja do governo do estado, seja do governo municipal, especificamente Recife, que tenha ajudado nesse sentido? O diálogo, tanto com a Prefeitura do Recife quanto com o governo do estado, é fantástico. Esse é uma das principais pautas e eu diria que até um dos principais... o tempo dedicado é muito a isso, a articulação, a conversa, né, a agenda com o pessoal. Tanto o governo do estado, sobretudo através da secretária Simone, o diálogo é muito bom, a gente compartilha muitos dados. Ela agora fez esse movimento do Mora Bem, né? O estado hoje é o terceiro estado que mais investe subsídio no Brasil, virando referência no Nordeste inteiro, consultando, né, a secretaria Simone aqui para replicar essas políticas na Alagoas, Ceará. Então a gente tem um diálogo muito bom, tanto também nas concessionárias, a gente conseguiu esses contatos, assim, conseguiu estreitar esses canais. A ADEME hoje ela representa, né, o setor formal da indústria, da imobiliária. A gente, nos últimos 5 anos, é pulverizado, mas nós lançamos 18 bilhões de reais, né? Ou seja, a gente junto é muito forte o setor imobiliário. Então, a gente tem um acesso, um contato muito bom com a Neoenergia, com a Compesa, com a CPRH, né? No âmbito do governo municipal também a gente tem um contato muito bom, acho que eles reconhecem a importância dos atores do mercado imobiliário para ouvi-los. Tem que ouvir todos os atores, tá? Tem que ouvir o movimento social, claro, ouvir o poder público e ouvir também com os ouvidos abertos, né? O setor imobiliário, que é quem realmente entende os gatilhos necessários para aumentar a oferta de habitações. Então a gente tem realmente um contato muito bom com todos os atores e eu só tenho realmente a elogiar aqui que tanto o governo municipal quanto o governo estadual, assim, as equipes que estão à frente são excelentes. Isso é uma boa notícia, ou seja, o setor público está se movimentando nesse sentido, né? E muito aberto. Porque isso no final barateia o custo da habitação. Muito aberto. Né? Com relação a licenças e a questão da licença, tanto a licença de aprovação de projeto como de construção, eu vi recentemente, pelo menos o governo do estado, a questão do CPRH que diminuiu o tempo, o Corpo de Bombeiros também. Isso, como é que está essa realidade hoje no tempo de aprovação desses projetos? Eles diminuíram, estão menos burocráticos? Não, estão cada vez melhores, tá? Tanto na Prefeitura do Recife, os prazos para licenciamento ambiental e urbano realmente houve uma queda. Se você pegar os dados abertos da Prefeitura e a gente compila esses dados, a gente vê que houve uma queda no prazo médio e o sentimento geral é que sim, houve melhora no prazo de licenciamento. No âmbito do governo do estado, né, quando a gente fala CPRH, a gente fala aí das concessionárias, também a gente vem sentindo uma melhoria. Eu tive até semana passada num café com o presidente da Neoenergia e conversamos sobre assuntos diversos de melhorias no processo de licenciamento e ligação de empreendimentos. Fizeram um baita de um avanço agora, você pode pedir a ligação da obra, no caso a intervenção externa, ampliação de rede antes da obra pronta. Antigamente era um problema, você tem que esperar a obra pronta para depois pedir, atrasava tudo, o cliente não entende. Então são mudanças que a gente vai construindo devagarzinho. E como eu falei, são 3 frentes, né? O licenciamento, eu tenho um potencial limitado do que eu posso fazer dentro da desburocratização do licenciamento, quando eu tenho uma lei de desocupação do solo que impõe limites, que é limitada pelo plano diretor, né? Então, ou seja, existe potencial de melhoria, mas assim, o potencial máximo está realmente em criar um plano diretor e uma lei de ocupação do solo que estimule a oferta de mais habitações. Mudando um pouquinho essa questão de inovação, né, e sustentabilidade. A gente tem até um conceito, a gente acha que sustentabilidade, a gente sempre fala a questão que também, né, que é a questão do verde, mas ele envolve muito mais coisas. A questão da mobilidade urbana e do adensamento é uma delas que ela em tese é contra-intuitivo, né, mas ele é muito real, né. O que tem sido feito pelas construtoras pernambucanas de uma forma geral com essa questão de sustentabilidade? Você pode dizer algum movimento, alguma ideia para a gente hoje? O que é que o setor tem feito nesse caminho de sustentabilidade especificamente? Luiz, lá na ADEME a gente criou agora o Incontec, né, que é o nosso comitê de inovação, construção e tecnologia, e nós criamos dentro lá um subgrupo, um grupo de trabalho voltado para o ESG, né, que é meio ambiente, né, governança e sustentabilidade, né? Então a gente vem divulgando essas boas práticas dentro da ADEME, né, em função dos movimentos naturais e com essa busca por conscientizar, né? Dentro do Comitê de Política Ambiental, a gente vem com a Prefeitura do Recife reativando a discussão do selo verde, né, que estimular que das esteiras diferenciadas para empreendimentos que adotem, né, características ou padrões de selo verde.
E quando a gente vai para a Caixa Econômica, né, que é o grande agente financiador, ela vem estimulando e a gente vem participando de discussões com a Caixa no selo azul. Então, cada vez mais empresas adotam o selo Casa Azul da Caixa, que é um selo que é o selo do ESG da Caixa Econômica, que reconhece boas práticas, né, da empresa, do projeto em si, né, de impacto social, impacto do meio ambiente e do próprio empreendimento, como, por exemplo, uma taxa maior de solo verde, reserva de água pluvial, qual é o impacto que esse empreendimento tem na vizinhança, quais são as evidências que a empresa ela atua, né, para mitigar esse impacto que vai além da sua poligonal. Então, você vê hoje cada vez mais empresas preocupadas com o seu entorno, a gente vê cada vez mais comum você ver calçadas cada vez mais pensadas, né, para a vizinhança. Isso tem a ver, né, isso faz parte do ESG, né, que é esse impacto social. Você tem aí cada vez mais, como eu falei, há uma preocupação cada vez maior do empresariado, de incorporação imobiliária, nesse impacto além da sua poligonal, tá? Então, eu acho que realmente isso é uma mudança cultural, e a ADEME ela promove isso lá dentro através, né, desses grupos de trabalho voltados para promover boas práticas do ESG. Pegando agora o viés da questão de gestão de pessoas. A gente tem uma questão hoje, mudança de geração, Z, millennials, né? A gente tem uma questão da formação da mão de obra. A gente tem uma dicotomia que a gente tem uma população com baixa escolaridade, tá certo? Isso é um fato. Que historicamente essa mão de obra sempre foi direcionada para a construção civil, uma boa parte dela, tá? Mas hoje, por incrível que pareça, existe uma escassez de mão de obra, né? Eu estava vendo que recentemente, ano passado, né, pela primeira vez passou dos 40 anos a idade média dos funcionários da construção civil, ou seja, os jovens não estão entrando mais na construção civil. Como é que o setor está encarando isso? O que é que ele está sendo feito? Está investindo em inovação e tecnologia? Como é que isso está sendo tratado dentro do setor? Dentro, mais uma vez, né, do Incontec, que é esse comitê que é conduzido por Carla Leão Guimarães, ela conduz o grupo com esse diretor de engenharia. A gente tem lá tanto iniciativas com o Senai para formação de mão de obra, como também via cooperativa de compras, né, que é conduzida lá na ADEME por Leonardo Luna. A gente tem parceria com empresas de formação de mão de obra também, com preço diferenciado para cooperados da ADEME, né, cooperados da cooperativa de compras. Então, isso enfrenta uma parte, né, do desafio imediato, né, que é formar e treinar a mão de obra, né? Do ponto de vista de soluções construtivas, a gente tem aí algumas soluções que elas tendem, né, a reduzir a necessidade de mão de obra, né, como parede de concreto, né, que é uma solução que está Pernambuco sai no protagonismo aí no Brasil. E aí você tem outras soluções talvez mais limpas e mais rápidas, mas talvez travem na escala, né, e travem talvez até na regulamentação da Caixa Econômica, né, que tem todo um padrão de engenharia, às vezes precisa de uma norma mais específica. Mas ao mesmo tempo também, Luiz, eu vejo um movimento interessante que, assim, isso é também mundialmente, né, esse problema mundial. Cada vez mais a mão de obra técnica, a mão de obra operacional, ela está ficando cada vez mais cara e mais bem remunerada. Então, eu acredito que pode ser até que ocorra um movimento talvez não tão rápido assim, né? Essa aqui é uma visão minha pessoal, tá? Uhum. Já, Rafael aqui, empreendedor, porque você tem, por exemplo, bloqueiros, né? Na minha empresa a gente faz alvenaria estrutural, a gente especializou. Você consegue bloqueiros? Não, a gente... Eu tô brincando, porque você hoje quase que não é... A gente repatria, veja. Nós somos o maior exportador de bloqueiros aí do Brasil. Então a gente repatria eles, a gente traz o pessoal de fora, de Rio, São Paulo, Minas, que é uma das principais praças, e são profissionais que ganham R$12 mil por mês. Né? É mesmo, Então, ou seja, Essa notícia é boa, pessoal. A gente fica falando da construção civil, aí, ó, emprego na construção civil que oferece até R$12 mil, R$10 mil com um bloqueiro. Isso é interessante para vocês analisarem esse aspecto. Para encerrar, Rafael, como você enxerga o mercado imobiliário em Pernambuco? A gente tem hoje um movimento, eu vou dizer que nacional, de flats, apartamentos compactos, até sem garagem, até pela própria mudança do que o Uber trouxe, né, que esses aplicativos de mobilidade trouxeram. Como é que você enxerga o futuro do mercado imobiliário em Pernambuco hoje, vamos dizer assim? Veja, a gente a gente tende a se inspirar no que está acontecendo, né, nos principais praças, vamos trazer São Paulo, para a gente imaginar o que pode fazer as nossas apostas, o que pode estar vindo para Recife, né?
A gente tem um movimento forte em São Paulo de revitalização de centros urbanos, né, tanto no Rio e São Paulo, então isso pode ser uma tendência. A gente barra em algumas questões legais aqui, melhorias que estão sendo implementadas pela prefeitura, né, através da condução do João Campos e da Ana Paula Vilaça, né? Então a gente vê com muito bons olhos os movimentos que foram feitos recentes. Então essa é uma tendência, a gente tem um parque imenso de prédios que podem ser revitalizados e ser devolvidos ao mercado imobiliário. A gente tem também uma outra frente, né, que são apartamentos cada vez mais compactos e mais bem localizados, né, mas como eu falei, voltados aí, esse adensamento, né, mais próximo de centros urbanos. São Paulo também tem esse movimento de apartamentos menores para... o padrão, as famílias hoje elas passaram a adiar, né, vamos dizer, a formação da família, né? Hoje é comum você ver gente casando, tendo filho com 35, 40 anos, então entre a saída da casa dos pais, da faixa dos 20, 25 até os 35, 40, você vai ter que morar em algum lugar. Uhum. E você vai morar em apartamentos compactos perto do trabalho, então você tem uma super oferta, né, e uma super procura, na verdade, por esse tipo de apartamento. E aí a demografia vai dar a melhor resposta para essa pergunta, né? Você vai ver casais cada vez com menos filhos, né, morando cada vez mais perto. Naturalmente, quem quiser ter mais filhos hoje, isso aí tem pesquisas que apontam que quem mora mais fora dos centros tem mais filhos do que mora perto, né? Então, eu acho que o mercado tende a ir nesse caminho. E, claro, o mercado de alto padrão, ele tem uma dinâmica muito própria, né? Ele, assim, ele respira com ou sem crise, ele tem sua dinâmica, mas a gente aqui está discutindo a oferta para o cenário como um todo, então acho que a gente tem esse caminho. Eu diria que é centros urbanos e apartamentos mais complexos.